Detonador como esse deu início à implosão. Repare que o edifício cai inclinado para a rua. O objetivo é exatamente preservar os prédios que estão mais próximos. Em apenas 4 segundos, o edifício veio abaixo. Mas com a super câmera lenta, o que os seus olhos mal conseguem enxergar se transforma num espetáculo. Para obter esse efeito, a implosão foi gravada em altíssima velocidade, 600 quadros por segundo. Compare com a imagem normal, como a que você está vendo agora, de 30 quadros por segundo. É um visual incrível, né? A câmera especial consegue captar o exato momento da detonação. Nesses pontos aqui, isso aqui são detonações. Tá? Tudo isso é detonação. Pela primeira vez numa implosão no Brasil, os engenheiros deixaram 20 piscinas de criança de 1.000 litros dentro do prédio. Para nós procurarmos minimizar os efeitos da poeira nas implosões. Veja o rastro da detonação e o momento em que as piscinas explodem. O prédio começa a quebrar antes mesmo de bater, né? Ele fragmenta na própria queda. Isso nós já detectamos em algumas fotos, mas não com esse nível de precisão assim. Um show de tecnologia. Os técnicos começaram o trabalho de remoção dos escombros, que deve durar de 15 dias a um mês. O Fantástico está só começando com um festival de atrações. Por ocasião desse evento, houve uma coincidência muito grande que nos ajudou a melhorar a imagem da implosão, né? Nós tivemos a inauguração por parte da Globo, Fantástico, dessa câmera com 600 quadros por segundo, tá? Que justificou, inclusive, essa chancela aí do Sérgio Chapelin, né? Cadê o Pedro? Cid Moreira. É que eu sacaneei com o menino que estava ajudando aí. Então, o Cid Moreira acabou melhorando a imagem da implosão com a participação dele. Ele dá destaque aí com relação à utilização das piscinas de água, tá? Na verdade, nós tínhamos o projeto nosso era muito mais ambicioso, colocando uma camada de água em todos os andares, o que nesse caso poderia representar realmente um efeito significativo para minimizar a incidência de poeira. No caso das piscinas não representou nada, né? Ficou mais por conta do tempero da implosão para chamar atenção. Dá todo esse destaque, né? Antes nós temos a implosão da Brahma aqui no Rio, tá? Antes mesmo desses aí. Mas normalmente o pessoal procura, eles nos abordam a respeito de o que seria a definição de implosão, tá? Implosão, na verdade, é um fenômeno que não tem explicação, né, no nosso universo, seria o contrário de explosão, mas acabou sendo um termo consagrado para explicar a atividade de engenharia, tá? Com a aplicação de explosivos na demolição de prédios. Então nós preferimos definir a implosão como sendo um conjunto de procedimentos, tá? Que passa primeiro pelo projeto. A implosão não é uma atividade de engenharia que a gente se debruça sobre pranchetas, não, é uma atividade muito dinâmica, em função até das circunstâncias que cercam a implosão. Às vezes você é mobilizado assim para implodir um prédio numa condição de tragédia, de colapso. Temos exemplos, o Palace 2, por exemplo, o acidente ocorreu num domingo, a decisão foi numa terça, chegamos na quarta, a implosão ocorreu no sábado. Onde, em função de todas aquelas circunstâncias de risco, nós trabalhamos apenas 5 horas lá no Palace 2. Tá? Então, o Carandiru, uma situação oposta, nós tivemos um mês para preparar, né? Porque havia tempo para isso e era uma estrutura que a viabilidade da implosão passava pela intervenção de quebrar as paredes internas do presídio. Tá? O presídio era formado por celas distantes aí 1 metro uma da outra, 2 metros, então era uma colmeia de concreto, e se essa intervenção não ocorresse, a implosão seria inviável, ou pagar para ver, provavelmente seria isso cercado de um fracasso.
tá? A primeira implosão no Rio de Janeiro foi ali no centro. Foi um prédio onde nós começamos o serviço na quarta e a implosão foi no domingo, com apenas 4 pessoas. Na véspera da implosão, a nossa equipe era 20, mas a maioria veio só para aparecer na fotografia. Então, com uma equipe muito pequena, essa é uma característica da implosão, com uma equipe muito pequena, você consegue, praticamente sem risco nenhum, num curto espaço de tempo, né? E a um custo muito menor do que a demolição convencional. Esse custo, tanto menor, é mais significativo na medida em que a estrutura é maior, né? A vocação da implosão está mais voltada para grandes estruturas. E às vezes essa vocação ela se inviabiliza para estruturas pequenas de 3 andares, né? A vocação é a partir de 4 andares. Esse projeto da implosão prevê a utilização de pequenas cargas explosivas colocadas em pontos estratégicos, na maioria das vezes representados pelos pilares, tá? Em casos mais específicos, nós temos vigas de transição, fosso do elevador, enfim, situações especiais, como no caso do Palace 2, nem pudemos nos valer do fosso do elevador, foi uma limitação que nós tivemos, o que inclusive ensejava um eventual fracasso, e no entanto acabou dando tudo certo. Essas pequenas cargas, tá? Então, muitas vezes, há uma estrutura muito grande e quem mexe com explosivo em mineração ou pedreira está acostumado a falar em toneladas de explosivos, né? O Carandiru, que foi uma grande implosão, foram 250 quilos. O Palace 2 seriam 50. E na prática, porque não pudemos executar o serviço a contento, em termos de preparação, foram apenas 16 quilos. Isso representa uma caixa de sapato cheia de banana e dinamite. Lógico que numa condição muito extrema. Então, essa pequena quantidade explosiva, a vantagem é que você coloca em pontos estratégicos, tá? Pré-estabelecidos em função de cálculos, em função de experiências anteriores, e essas cargas elas detonam defasadas no tempo, tá? Então, esse tempo da ordem de milésimos de segundos é que proporciona uma sequência que contempla a queda do prédio de acordo com o que você quer, tá? Então, ele vai cair na vertical, ele vai tombar para o lado, ele vai ter uma queda para o centro, dando até aquele visual, né, de implosão, ou seja, explodindo para dentro, aquela imagem, ela é conseguida através exatamente desses retardadores. Se a implosão é, aos olhos da população, um espetáculo, o verdadeiro artista não é a dinamite, tá? O artista são esses retardadores, né? No caso a gente usa o Brinell, é um explosivo, um acessório de detonação de última geração, inclusive exportado para outros países, tá? Então hoje o Brasil já tem capacitação tecnológica para exportar esses produtos para outros países, onde a gente obtém bons resultados nas implosões. Esse efeito de direcionar a queda do prédio, essa ferramenta que nós temos, nos permite, se ocorrer um dia, todo mundo tem aquela imagem de Santos, onde os prédios são inclinados, né? Uma inclinação que até preocupa, e hoje já existem técnicas de recuperar essa estabilidade, né? O prumo dos edifícios, técnicas sofisticadas. Mas imaginando numa condição crítica, tá? Extrema, em que de repente a implosão venha a ser acionada para atender uma condição de risco, esses retardadores permitem que na hora da implosão, o prédio inclinado, você pode calcular de tal forma que você coloque o prédio a prumo, tá? Em frações de segundo, e em seguida ele vem a cair na vertical. Uma imagem que vocês vão ver muito representativa no caso do Palace 2. Então, aquele efeito de torre Pisa que ocorre lá naqueles prédios, se um dia for necessário, a implosão é uma ferramenta que pode, num momento exato, naqueles poucos segundos, algumas frações de segundos são suficientes para você colocar o prédio numa condição favorável para ele poder cair sem atingir as estruturas circunvizinhas. Dentro desse contexto, quais são os procedimentos, né, na implosão, nós temos medidas preventivas de proteção. Vocês viram lá as telas, né, existem várias modalidades de telas. Aquela tela fachadeira, ela é muito eficiente, tá? Existem outras técnicas onde você usa bidim associado ao alambrado, a fonte nova, nós usamos essa técnica, ela é muito usada no exterior, tá? Então essas medidas de proteção servem para
a favor da segurança e a favor da preservação das estruturas vizinhas, evitar que qualquer ultralançamento, qualquer fragmento da implosão, tá, saia da área da projeção do prédio e venha quebrar uma vidraça ou, eventualmente, machucar uma pessoa. Machucar uma pessoa é uma condição que preocupa menos, exatamente porque existe, e é um dos procedimentos onde a gente encaixa na definição de implosão, que é exatamente o trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil, ela é convocada para coordenar, para administrar, planejar o evento, adota uma postura super profissional, né, eles vibram muito com isso, porque a implosão é uma oportunidade do nome Defesa Civil aparecer, ser divulgado. Nós não temos no Brasil uma tradição em Defesa Civil, então a implosão nessas horas também aparece como uma oportunidade de divulgar o trabalho que a Defesa Civil desenvolve. Eles fazem isso com muito profissionalismo. Outro procedimento é, ainda como uma medida cautelar, fazer toda uma vistoria no entorno do prédio a ser implodido, com levantamento fotográfico, tudo isso registrado em cartório. Essas vistorias ad perpetuum registram a condição em que os imóveis se encontram, né, antes da implosão, para que, diante de algum evento que possa ter ocorrido algum dano nas edificações, isso possa ser contestado ou não através desse laudo. Na prática, em que pese a imagem muito impactante de um prédio caindo, o que ocorre na prática vocês viram aquela imagem do Berrini agora. Quando o prédio cai, ele funciona como se fosse lâminas, né, centenas de lâminas horizontais que atingem o terreno, gerando um trem de ondas, né, um nível de vibração baixo, registrado nos sismógrafos, que ficam abaixo dos limites estipulados pelas normas brasileiras e internacionais. E esses valores são muito baixos. Então, por exemplo, naquele caso não houve qualquer tipo de reclamação. Tá? Na Fonte Nova, dos milhares de imóveis que foram evacuados, houve uma reclamação de 5 imóveis e, diante da apresentação do laudo, essas reclamações se inibiram, né? Então, essas medidas cautelares do laudo e mais um trabalho de sismografia, né, que é a utilização de sismógrafos de engenharia por entidades de respeito, de credibilidade, meio técnico. A gente fala muito da USP, do IPT ou universidades. Eles instalam sismógrafos de engenharia que vão medir as vibrações exatamente para checar aquilo que os profissionais antecipam em termos de vibração. A gente fala com muita tranquilidade, olha, não tem perigo e tal, mas é a palavra do profissional e, lógico, implosão todo mundo gosta de ver na televisão. Mas quando é do lado da sua casa, do lado da sua empresa, a preocupação ela é legítima e ela ocorre sempre. Então essas medidas vão transferindo segurança para a comunidade que está em volta e inibe eventuais iniciativas aí de querer levar algum tipo de vantagem e tal. Eu costumo contar que tem um episódio em que a pessoa ligou, né, reclamando da implosão, que tinha quebrado vidraça e tudo mais e tal. Aí o engenheiro falou, olha, mas o senhor vai me desculpar, mas a implosão vai ser amanhã, né? Não, então desculpa, então amanhã eu ligo. Ou seja, a figura de levar vantagem, né, essa brincadeira reflete bastante isso, e que eventualmente pode ocorrer. Todas essas medidas cautelares acabam inibindo esse tipo de iniciativa e é muito importante. Tá? Na implosão nós temos ainda alguns artifícios que não aparecem nas imagens, mas são a utilização de cabos, tá? Cabos de aço, nesse caso da Berrini foi usada. Vocês vão ver aqui em Fortaleza também, cabos de aço viabilizaram a preservação de um coqueiro, né? Em Fortaleza, um coqueiro que seria, haveria uma dificuldade em preservá-lo, mas ele fazia parte de um projeto do Burle Marx. Então os ambientalistas, lógico, se movimentaram no sentido de preservar o coqueiro, então nós mudamos o projeto, inserindo o artifício de cabos de aço. Então aparece o prédio caindo e na hora que vai bater no coqueiro desvia, exatamente por causa da utilização desse artifício. E os nossos encarregados, os funcionários, eles têm uma sensibilidade muito grande na hora de aplicar esse tipo de material para ajudar a direcionar a queda do prédio. Tá? No caso da Berrini foi muito importante para preservar a queda da caixa d'água e até mesmo a fixação da caixa d'água no monte de entulho,
resultante da implosão, porque ali fala-se muito nos prédios, mas naquele da Berrini que vocês viram, uma das preocupações também era a avenida, né? Porque lá nós estamos falando da Luiz Carlos Berrini, que é uma avenida muito importante em São Paulo, cuja interrupção causaria um transtorno muito grande. Tá? Então, esse conjunto de procedimentos é que permite que a gente transforme tudo isso no termo implosão. Tá? Uma ferramenta, uma atividade de engenharia de demolição, responsável por grandes transformações urbanas e que contempla toda essa sequência de procedimentos. Nós vamos passar agora a implosão da Brahma, foi executada em junho de 2011, há quase 2 anos atrás. Tá, um evento muito significativo para a cidade do Rio de Janeiro, onde tiveram 4 prédios e uma chaminé, uma área industrial, tá, de uma estrutura muito robusta, tá, e que também, com função de todo o apoio da Defesa Civil, foi um evento que transcorreu sem qualquer adversidade. Ajuda, né? Manuel ajuda pelo menos na divulgação do método. A ideia desse método, o que é? Você manter o prédio a ser implodido em pé e derrubar tudo que está em volta. É mais ou menos o que você estava sugerindo. Não, ele caiu, o último caiu. Mostra de novo aí, Buchinha.